A paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui sobre o mundo do Novo Testamento, mas hoje vamos dar ênfase sobre a questão do ambiente religioso do Novo Testamento. Vamos falar aqui sobre o paganismo, sobre a mitologia grega, também chamada de mitologia greco-romana, né? Zeus, filho de Cronos, era o deus supremo da hierarquia das divindades gregas. Cronos tinha tomado o trono das mãos de seu pai, Uranos. Cronos devorava os seus próprios filhos, conforme eles iam nascendo. Porém, a mãe de Zeus, Réia, salvou seu filho ao entregar a Cronos uma pedra para que ele a engolisse. Ao atingir a idade adulta, Zeus destronou seu pai e dividiu os domínios com seus dois irmãos, Poseidon, que passou a governar os mares, e Hades, que tornou-se o senhor do mundo inferior. E Zeus passou a governar os céus. Os deuses tinham acesso à terra, vindos do Monte Olimpo, na Grécia. Os deuses eram cheios de paixões e concupiscências, cheios de amor e ciúmes, de ira e ódio. Os deuses eram superiores aos homens somente em poder, inteligência e imortalidade. Então essa era a crença dos gregos, né, diante desta questão das divindades da mitologia grega. Então nós temos aqui nesta foto uma ilustração do templo de Zeus em Olímpia, na Grécia. E aqui nós temos as ruínas do templo de Zeus em Olímpia, na Grécia. Bom, vamos aqui. A religião oficial de Roma adotou grande parte da mitologia grega. As divindades romanas eram identificadas com os deuses gregos. Então nós temos aqui, além desses exemplos, né, Júpiter com Zeus, Mercúrio com Hermes, eu quero citar outros aqui. Então, no panteão grego, Zeus é comparado a Júpiter no panteão romano. É o pai dos deuses e dos homens, principal deus do Olimpo. Cronos é comparado a Saturno na mitologia romana. É o deus do tempo, pai de Zeus, pertencia à raça dos titãs. Hera é comparada na mitologia com Juno, mitologia romana com Juno, que é a rainha dos deuses, esposa de Zeus. Ártemis, da Grécia, é comparada a Diana, de Roma. Então, por isso que a gente sempre vê no Novo Testamento, né, citações a Ártemis e também a Diana. Dentro da comparação das mitologias, é a mesma forma, né, de crença, que é a deusa da caça e da lua, irmã de Apolo. Então, a gente tem aqui, né, uma adaptação, né, da questão da mitologia grega com a romana. Então vamos aí para a adoração ao imperador. O Senado romano lançou a ideia do culto ao imperador ao deificar, ao tornar Deus, após a morte, a Otávio. Otávio é o Otávio Augusto, fundador do Império Romano e o primeiro imperador de Roma. E a subsequentes imperadores que porventura tivessem servido bem como tais. Domiciano, ele foi o primeiro a tomar providências para forçar a adoração de sua pessoa. A recusa dos cristãos em participarem desse dever patriótico, entre aspas, provocou uma perseguição que foi crescente e intenso. Superstições e sincretismo. As superstições estavam nas mentes da maioria do povo do Império Romano. O emprego de fórmulas mágicas, consultas de horóscopos, augúrios ou predições sobre o futuro eram práticas supersticiosas que faziam parte da vida diária.
as prateleiras para ídolos existentes nas residências eram atulhadas de imagens de aves, cães, de crocodilos, besouros e outras criaturas. Gnosticismo. A matéria era equiparada ao mal e ao espírito ao bem. Daí resultavam dois modos opostos de conduta. Ascetismo, que é a supressão, ou seja, a tentativa de eliminação dos desejos carnais devido à sua conexão com a matéria má. Libertinagem ou sensualismo, que é a indulgência ou tolerância quanto às paixões físicas por causa da irrealidade e inconsequência da matéria. As filosofias. O epicurismo pensava ser os prazeres o sumo bem da vida. O estoicismo dizia que a aceitação racional da própria sorte, determinada por uma razão impessoal, é dever do homem. Os cínicos reputavam a virtude suprema como se fora a única, se fora uma vida simples e sem convenções, rejeitando a busca popular pelo conforto, pelas riquezas e pelo prestígio social. Os céticos, tendo abandonado em seu relativismo toda esperança de qualquer coisa em termos absolutos, sucumbiam ante a dúvida e a conformidade para com os costumes prevalecentes. Essas e outras filosofias, entretanto, não determinavam as vidas de um grande número de pessoas. De modo geral, as superstições e o sincretismo caracterizavam as massas. O cristianismo teve de penetrar numa sociedade religiosa e filosoficamente muito confusa. Então nós temos aqui agora um quadro do ambiente religioso do chamado judaísmo, né? Então nós temos aqui sobre a sinagoga. A sinagoga era um auditório retangular com uma plataforma elevada para o orador, por detrás da qual havia uma arca portátil contendo rolos do Antigo Testamento. A congregação se assentava em bancos de pedra, em esteiras ou assentos de madeira no centro do salão. Os cânticos não eram acompanhados por instrumentos. Para ler um rolo do Antigo Testamento, o orador se punha em pé. Ao pregar, ele se assentava. O culto numa sinagoga consistia de recitação do Shema. O Shema está lá em Deuteronômio, capítulo 6, e versículo 4, que diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o culto na sinagoga, obrigatoriamente, fazia a recitação desse Shema, né? Lá em hebraico é Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Também na sinagoga, além do culto, da sinagoga ter a recitação do Shema, também tinha oração, cântico de salmos, leituras do Antigo Testamento hebraico, da lei e dos profetas, com um Targum. O Targum é uma tradução oral para o aramaico ou para o grego, que muitos judeus entendiam melhor que o hebraico. Um sermão e uma bênção proferida. Então, a bênção proferida na sinagoga era Números capítulo 6, versículo 24 a 26. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yaer Adonai panav elecha vihunecha, Issa Adonai panav elecha vei Hashem lecha shalom. Em hebraico, a tradução é: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O presidente da sinagoga presidia as reuniões e fazia a apresentação dos estranhos, que eram os chamados visitantes, né? O atendente cuidava dos rolos e dos móveis, acendia as lâmpadas,
punha-se ao lado dos leitores para assegurar a pronúncia correta e a leitura acurada dos textos sagrados, e algumas vezes ensinava na escola da sinagoga. A sinagoga era um centro de adoração religiosa aos sábados. Durante os dias da semana, ela se tornava em centro de administração de justiça, de reuniões políticas, de serviços fúnebres e de educação de jovens judeus e de estudos do Antigo Testamento. Aqui nós temos uma fotografia das ruínas da sinagoga de Cafarnaum. O templo. Os sacrifícios só podiam ser oferecidos no templo. Os gentios só podiam entrar no átrio exterior. Os átrios interiores eram reservados aos judeus. No pátio do templo tinha o altar de holocaustos e o lavatório. No lugar santo tinha o candeeiro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Uma cortina separava o lugar santo do lugar santíssimo. No templo de Herodes, assim como no templo de Zorobabel, não tinha a arca da aliança no Santíssimo. Além dos sacrifícios particulares, holocaustos diários em prol da nação eram sacrificados no meio da manhã e no meio da tarde, conjuntamente com a queima de incenso, orações, bênçãos proferidas, o toque das trombetas e um cântico dos levitas com acompanhamento de harpas, liras e instrumentos de sopro. Os sábados, as festividades e outros dias santos requeriam cerimônias adicionais. Leitura judaica, o Antigo Testamento. Literatura judaica, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento existia em hebraico, em grego, que é a Septuaginta, e em aramaico, os chamados Targums, as traduções orais que estavam sendo escritas em aramaico. O Talmud. As decisões rabínicas sobre casos que envolviam questões de interpretação da lei do Antigo Testamento formavam uma tradição oral. Essa tradição oral foi crescendo por séculos até que foi preservada em forma escrita, o chamado Talmud. O Talmud consiste da Mishnah, que é a lei oral, e a Guemará, comentários e análises rabínicas da Mishnah, da lei oral. Os tópicos do Talmud consistem da Halaká, que significa caminho, que eram as porções legais, e da Haggadah, narração, que são as porções não legais, narrativas, lendas e contos explicativos. Teologia do judaísmo. O judaísmo atraía grande número de prosélitos, que são os convertidos gentios dispostos a praticar o judaísmo. Esses gentios achavam que a teologia judaica era superior ao politeísmo e às superstições gentílicas. Os judeus enfatizavam o monoteísmo e se opunham à mitologia greco-romana, o misticismo, a idolatria e ao politeísmo. As crenças judaicas procederam do Antigo Testamento. Os judeus aguardavam a vinda do Messias, mas não esperavam que o Messias fosse um salvador sofredor e nem um ser divino. Tinham a esperança que Deus viesse a usar uma figura humana para trazer livramento político-militar da dominação romana. Seitas e outros grupos do judaísmo. Os fariseus tiveram sua origem depois da revolta dos Macabeus, como a gente aprendeu na aula anterior, como um desenvolvimento dos Hassidim, que faziam objeção à helenização da cultura judaica. Os fariseus compunham a mais numerosa seita dos judeus. Jesus os criticou ante o legalismo. Os judeus comuns admiravam os fariseus como modelos de virtude. Os saduceus são os aristocráticos saduceus, herdeiros dos rasmoneanos do período intertestamentário. Detinham maior influência política, porquanto controlavam o sacerdócio.
Diferentemente dos fariseus, eles davam importância apenas ao Pentateuco. Os saduceus não acreditavam em anjos, em espíritos ou nem na imortalidade da alma e nem na ressurreição do corpo. Os fariseus acreditavam, sim, em anjos, em espíritos, na imortalidade da alma e na ressurreição do corpo. Os saduceus não. Os essênios. Os essênios formavam uma seita menor com cerca de 4.000 adeptos. Tal como os fariseus, eles tiveram origem entre os Hassidim. Alguns essênios viviam em comunidades monásticas, chegavam a ultrapassar os fariseus em seu minucioso legalismo. Os essênios não ofereciam sacrifícios de animais no templo de Jerusalém, porquanto reputavam o templo poluído por um sacerdócio corrupto. Aqui nós temos algumas características dos essênios. Eu não vou ler porque a nossa aula está ficando muito extensa. Depois os irmãos façam aí a leitura, né? Pausem aí a página e façam a leitura. Herodianos e Zelotes. Herodianos não eram uma seita religiosa, mas uma minoria de judeus influentes, pertencentes à aristocracia de sacerdotes judeus que davam apoio à dinastia dos Herodes. Zelotes eram revolucionários dedicados à derrubada do domínio romano. Recusavam-se a pagar taxas a Roma. Consideravam a lealdade a César um pecado. Foram iniciadores de diversas revoltas, incluindo a rebelião judaica que resultou na destruição de Jerusalém em 70 d.C. E nesta última página vamos falar aqui sobre os escribas e o sinédrio. Os escribas eram um grupo de profissionais, eram chamados de doutores, escribas, mestres, e também eram chamados de rabinos, né? A palavra rabino significa meu grande, meu mestre, meu professor. O sinédrio era o tribunal superior dos judeus, que se reunia diariamente, exceto aos sábados e outros dias santificados, na área do templo. O sumo sacerdote presidia a 70 outros juízes, membros do tribunal, provenientes dos partidos farisaico e saduceu. O Novo Testamento alude ao sinédrio mediante os termos concílio, principais sacerdotes, anciãos e escribas, principais sacerdotes e autoridades, ou simplesmente autoridades. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção dos irmãos.